Olá, tudo bem? Como está? Eu estou bem e seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro da série O Clamor da Meia-Noite. Tem sido uma bênção, não é mesmo? A gente tem aprendido muito da Palavra de Deus e eu quero convidar você a continuar estudando, continuar assistindo os vídeos. Você pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração e pode também solicitar o seu estudo bíblico, tá bom? Eu gostaria, nesse momento, de orar com você para o início do tema de hoje. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por permitir estarmos juntos aqui através deste veículo da internet, através dos vídeos. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo à distância, fisicamente, o Senhor tem permitido com que estejamos juntos, unidos, quando abrimos a Tua palavra juntos. Queremos pedir, Senhor, para que venhas abrir o nosso coração, como sempre pedimos, e ao fazer isso, que possamos, ó Deus, tomar decisões ao lado do Senhor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, vá e assista esses vídeos. Talvez seja até interessante você assistir os 2 primeiros para depois assistir o episódio número 3. Eu sempre digo que série é como um quebra-cabeça, né? A gente vai juntando as pecinhas e aí no final a gente tem um quadro completo aí do que deveria ser. Nosso primeiro dia, o clamor da meia-noite. Nosso segundo dia, nós falamos um pouquinho sobre o evento Cristo, 7 coisas relacionadas à vida e à obra de Jesus, que são indivisíveis e todo cristão que decida ser cristão não pode ser se pretende descartar um desses itens, porque dele depende a nossa salvação. Hoje eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Abra comigo Mateus capítulo 7. A partir do verso 15, o texto diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E aí, aqui no verso 21, ainda muito enfático, Jesus diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Veja, ler esse texto é como quase ler um jornal do dia, né? Nem parece que Jesus escreveu isso há tanto tempo atrás, pois a gente vive em nossos dias essa realidade, né? De falsos líderes religiosos e cujo interesse é tantos, né? Menos aquele que é de fato o interesse de Deus. Esse texto ele é interessante também porque no nosso primeiro encontro nós vimos ali a parábola das 10 virgens, 5 delas sendo prudentes e 5 loucas, e as loucas ficaram de fora por quê? Porque faltou o azeite e ao ir elas comprar, quando voltaram, a porta já estava fechada, o noivo já havia chegado.
E quando elas então pedem entrada, o noivo olha para elas e diz assim: olha, não conheço vocês. E essa sentença, ela é dramática, por quê? Porque aquelas noivas, elas de fato conheciam o noivo, né? Se elas eram convidadas de honra, certamente eram porque eram convidadas do noivo. E se eram convidadas do noivo, o noivo as conhecia. Assim como nos nossos casamentos hoje, você chama padrinho não só aquele que você conhece, mas talvez aqueles que você está ainda mais relacionado, né? E aqui nesse texto que nós estamos lendo, em Mateus no capítulo 7, as pessoas que também aqui são descartadas são pessoas que de alguma forma estão relacionadas com questões espirituais, inclusive com o nome do próprio Jesus. Elas expulsam demônios, elas lançam profecias, mas elas são consideradas como diz o texto aqui, né? Lobos roubadores, né? Pessoas que, na verdade, os frutos não correspondem àquilo que aparenta ser. Muito bem, eu não estou fazendo críticas às igrejas aqui, não é isso. O que eu estou fazendo, ou tentando fazer, é o mesmo que o texto agora vai nos levar. O que o texto está dizendo? Olha, cuidado, você pode sim ser enganado. Um dia desses alguém disse assim: nossa, o importante é você ser de uma igreja, o importante é você crer em Deus, o importante é você, enfim, né? Todas aquelas frases generalizadas, né, que a gente já conhece. Mas será que é assim mesmo? Será que quando você quer marcar uma consulta, você vai em qualquer médico? Ou quando você procura um profissional para construir a sua casa, você procura qualquer pedreiro? Não, você quer mais habilitado, mais capacitado, né, que fique dentro do seu orçamento. Mas se a gente pesquisa tanto e a gente procura ver tanto para as coisas cotidianas, por que será que com as coisas de Deus, quando a gente sente uma coisa boa simplesmente, a gente já cai de cabeça? Será que não seria melhor a gente conhecer a palavra de Deus e ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E mesmo que isso nos custe algo, não seria prudente, como a palavra usada, né, no capítulo 25, não seria prudente que a gente avaliasse e mesmo a duras penas que a gente escolhesse o caminho do Senhor? Veja, o que eu quero dizer, meus amigos, é que nós vivemos num mundo de engano e o meio religioso é o meio pela qual o inimigo descobriu, o diabo descobriu que se dá para enganar muita gente. Veja, eu quero convidar você para abrirmos juntos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um nome diferente, né? Eu não sei se você já tinha ouvido falar nesse nome Tessalonicenses. Essa é uma comunidade de cristãos que viviam na cidade de Tessalônica. E quem morava lá ou quem nascia lá eram os tessalonicenses, tá bom? Aqui no capítulo 2, dos versos 3 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, veja de novo a palavra engano. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O que está descrito nos versos 1 e 2, a volta de Jesus. Paulo ele está dizendo aos Tessalonicenses: olha, Jesus ele vai voltar, mas antes dele voltar, haverá um processo de apostasia, um processo de engano religioso que vai se formar, e depois que isso se formar, então aí sim a volta de Jesus vai acontecer. Mas vamos ler o texto para você confirmar isso, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Então veja, é isso que nós acabamos de dizer um pouco, né? Os Tessalonicenses estavam muito afoitos acerca da volta de Cristo. E agora então Paulo dá uma recomendação a eles. Recomendação essa que a gente já não pode dar mais hoje, né? Porque já estamos muito avançados nessa linha do tempo. Talvez Jesus, de fato, talvez fosse realmente necessário dizer às pessoas assim, olha, calma um pouco, porque isso está sendo escrito há quase 2000 anos atrás para os Tessalonicenses. Mas eu quero lembrar a você que nós, de lá para cá, já avançamos nessa linha do tempo muitos anos. E muitos desses sinais que ainda faltavam se cumprir na época dos Tessalonicenses, na nossa época já não é mais assim. E agora, nesse texto, o que Paulo ele está dizendo, um dos grandes sinais da volta de Jesus era de fato essa apostasia. Deixa eu explicar para você um pouquinho essa apostasia. O cristianismo ele foi sendo espalhado por todo mundo depois da ascensão de Cristo. O Espírito Santo foi derramado, você pode ler a história em Atos, no capítulo 2. Os líderes e os crentes foram então capacitados a pregar o evangelho, inclusive em outras línguas, e as pessoas ouviam a palavra de Deus em outras línguas e entendiam e eram então convertidas, e o evangelho se espalhou. E depois isso, e com o fato do evangelho se espalhar, o evangelho foi chegando a lugares e a lugares. E as pessoas foram mudando seus comportamentos e elas foram aceitando o chamado de Deus, mudando a sua vida. Deus foi fazendo maravilhas na vida delas e o evangelho se tornou um verdadeiro fogo que se espalhou como o fogo se espalha na palha, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o evangelho também chegou em Roma. Inclusive há uma carta na Bíblia, carta de Paulo aos romanos, aos crentes que moravam ali. Mas os romanos eles tinham uma característica que foi muito difícil tirar deles. Os romanos eles eram muito receptíveis à idolatria. Havia um número grande de deuses no Império Romano. O Império Romano não era só a Itália, ali, Roma, aquela região, mas o Império Romano era todo mundo conhecido na época. Roma havia tomado, né, todas aquelas nações. E não havia nenhuma nação onde não havia idolatria instalada, especialmente quando o Evangelho chegou lá em Roma. Algo diferente aconteceu. Ao invés das pessoas mudarem as suas vidas, elas acabaram mudando um pouquinho o Evangelho. Eu vou dar alguns exemplos para você. Lá na idolatria se tinham muitos deuses para tudo, né? Deus para a chuva quando se queria, Deus para a fertilidade quando se precisava, Deus da colheita, Deus de todas as causas que você puder imaginar. Então, dependendo da demanda, você recorria então a um Deus diferente e esse Deus então poderia socorrer. O caso é que quando a mensagem da palavra de Deus chega, toda essa estrutura ela deveria desabar, ela tinha que ir ao chão e as pessoas então assumirem uma nova postura, mas algumas delas não mudaram isso, elas apenas substituíram isso. Elas trocaram os nomes dessas entidades, substituindo para nomes conhecidos no meio cristão. E eu estou aqui resumindo, né, todo o processo e deixando ele um pouquinho mais didático para você, mas o fato é de que a idolatria ela também passa a entrar no cardápio do cristianismo. Por exemplo, qual é o nome daquele Deus que manda chuva? Bom, é o tal. Bom, agora então o nome dele vai ser Pedro. Pedro é o apóstolo do Senhor. Então, até hoje, nos nossos dias, a gente conhece aquele que manda chuva, né, como Pedro. Quem é a fertilidade? A Diana dos Efésios. Ela quem é a deusa da fertilidade. Bom, agora, se você...
como agora somos cristãos, não podemos mais permitir que Diana dos Efésios assuma isso. Então, hoje a gente conhece como o Santo Antônio, né? Que é o santo casamenteiro e que resolve o problema daqueles que querem casar. Veja, como eu disse para você, eu estou sendo bastante didático aqui, há todo um processo, né, de construção disso, que tem que ver com o Império Romano, que agora dá lugar à Roma religiosa, que começa a tomar o seu espaço, enfim. Mas para ser bem didático aqui para você, o que eu quero dizer é que o cristianismo em Roma, ele se tornou um cristianismo corrompido, a começar pelo tema da idolatria. A idolatria, ela fez parte do escopo teológico da Igreja de Roma, e hoje, até hoje, a Igreja de Roma, ela é uma igreja que pratica de forma muito aberta essa idolatria, né? A oração a santos, a imagens e a uma porção de coisas que você já deve ter relacionado aí na sua mente. Uma outra estrutura, e talvez eu poderia dizer uma das mais danosas, e essa parte talvez seja a mais importante do nosso terceiro encontro aqui, tem que ver com a invasão desse santuário de Deus e a falsificação de Cristo. Veja, nesse texto que a gente leu aqui em Tessalonicenses, o verso diz assim no verso 4, olha, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Aí o texto diz assim, a ponto de assentar-se onde? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja, o santuário, esse é um estudo lindo, né, que a gente não vai conseguir discorrer de todo ele na nossa série, mas o santuário é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia. Aliás, o santuário é um tema que caminha por toda a Bíblia. Ele caminha desde o início, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, que é o primeiro e o último. Nós temos então a presença desse tema do santuário. Quero acompanhar com você Êxodo no capítulo 25, no verso 11. Segundo o livro da Bíblia, o livro do Êxodo, este livro escrito por Moisés conta a saída do povo de Deus do Egito, e é um livro extremamente rico, né, no seu ensino e na sua teologia. Aqui em Êxodo capítulo 25, verso 8, Êxodo 25, verso 8, acho que eu tinha falado verso 11, né? Mas em Êxodo 25, verso 8, diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Veja, só resumindo aqui, fazendo um ultra resumo do tema do santuário. Deus ele chama Moisés e ele diz assim, olha, Moisés, eu tenho percebido que vocês estão vivendo em barracas aí no deserto. Por 40 anos eles deveriam viver assim, né? E agora Deus ele olha e diz assim, olha, é o seguinte, eu quero ficar um pouquinho mais perto de vocês. Eu gostaria de morar com vocês. Faz uma barraca dessa daí para mim também. Só que é o seguinte, a minha barraca, vocês estão aí em barracas, mas a minha barraca ela vai ser um pouco diferente. Ela deve ser construída conforme um modelo que eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você uma maquete. E agora então você vai construir do jeitinho que eu falar. Tudo tem que ser igualzinho eu falar. Verso 9 diz assim, ó, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis, assim mesmo fareis. Então, uma das chaves do santuário é que essa tenda de Deus construída ali no deserto, ela era na verdade um modelo, obviamente um modelo bem
desproporcional no sentido da glória, né? Há um outro modelo que é o santuário celestial que a gente vai ver no livro de Hebreus. Mas veja o porquê do santuário. O santuário, ele era um ponto de conexão de Deus com as pessoas. Através do santuário, Deus estava mais perto com as pessoas, como a gente viu no verso 8. Mas agora uma coisa muito importante, era no santuário que Deus atuava ali como um centro administrativo do pecado, da salvação e dos pecadores. Então, era ali naquele ambiente que Deus administrava a culpa, o perdão, a oferta, a propiciação da oferta, o juízo para saber se o perdão de fato foi efetivado ou não. Enfim, além do que, o santuário também ele apresentava um calendário, e esse calendário ele tinha uma sequência de tempos e épocas onde festas, onde eventos aconteciam ali, e todos eles relacionados ao plano da salvação. Veja, uma das coisas importantes relacionadas ao santuário tem que ver com o sacerdote. Veja, não confunda um santuário com as igrejas que nós conhecemos hoje, porque nas nossas igrejas, seja ela qual for, as pessoas entram nas igrejas, né? E elas ficam lá, elas assistem um culto, tem alguém que ministra a palavra, enfim. Não, o santuário não era assim. O santuário era um espaço de 3 compartimentos. O primeiro era o pátio, o segundo do meio era o lugar santo, uma parte interna do santuário, e depois então um segundo cômodo, que era o lugar santíssimo. E era ali, nessa pequena tenda, mas muito bem feita, que Deus então administrava o tema do pecado e absorvia o pecador com os méritos da oferta, né, que havia sido então entregue como substituto para se fazer a expiação do pecado. Então veja, uma das grandes lições relacionadas ao pecado é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é por isso, exatamente por isso, para isso você precisa assistir ao episódio número 2, que Jesus teve que dar a sua vida. João Batista, quando vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vejam, só que uma das estruturas muito importantes no santuário era então a figura do sacerdote, porque, como eu dizia, as pessoas elas não podiam então entrar nesse santuário, mas o sacerdote é quem então fazia a ponte de ligação entre elas e Deus. Então elas ficavam até o pátio, onde elas poderiam chegar e apresentar a sua oferta. Essa oferta então morria, o sangue era aspergido, esse animal morria, e agora então o sacerdote ministrava esse recurso, que era o sangue do animal, dentro do santuário, mais precisamente na parte do lugar santo. E ali então ele ministrava esse recurso, que era o sangue do animal. E a partir então é como se o pecado do pecador houvesse sido transferido para o animal, e agora o animal seria morto no lugar do pecador. Não que o sangue de animais perdoasse pecados, mas era uma ilustração de como o futuro seria, de como o Filho de Deus viria a esse mundo e daria então a sua vida em favor do pecador que quisesse isso, que se arrependesse. Aliás, Jesus ele morreu por todos, mas a efetivação desse processo ela se dá por aquele que crê, aquele que busca e aceita os méritos de Cristo. Veja, só que por hora, assim, uma questão assim, muito importante, só para a gente frisar, é que a figura desse sacerdote ela era indispensável nesse processo da salvação. Veja, se o animal morresse, vamos imaginar a seguinte ilustração: o animal foi oferecido, mas não houvesse quem entrasse no santuário, não houvesse um sacerdote que entrasse no santuário e ministrasse esse recurso lá no santuário,
apresentando esse recurso a Deus, esse processo de limpeza do pecador, ele seria interrompido na metade. É como quando a gente está fazendo aqueles downloads, né? A gente está baixando alguma coisa da internet, não sei se você já teve essa experiência, de baixar alguma coisa da internet, aí quando a coisa está no meio assim, aí acaba a bateria do celular ou acaba a bateria do computador e aquele download é suspenso e você não consegue terminar. Então, essa dinâmica da salvação, para que haja o perdão, é necessário o derramamento de sangue. E sem esse derramamento de sangue e sem a mediação desse recurso, não se dá o processo de salvação. Então, veja, quando agora a gente tem o texto de Êxodo, o texto lá de Tessalonicenses, anunciando de que esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele de fato invadiria o santuário. Essa é uma informação também vista no livro de Daniel ali, de forma muito rica, muito detalhada. Quando ele então invadiria o santuário, ele usurparia exatamente esse aspecto do evento Cristo. E é por isso que ontem a gente falou sobre essas 7 coisas. Por quê? Porque quando a gente avalia esse movimento cristão, parece que a gente vem bem até certo ponto, né? Todo mundo concorda que Jesus nasceu como nasceu. Todo mundo concorda que Jesus viveu como viveu, uma vida isenta de pecado. Todo mundo concorda que Jesus um dia morreu para nos salvar. Todo mundo concorda que ele voltou ao céu e lá está. Mas agora, meus amigos, os maiores problemas do cristianismo estão relacionados com este quinto, ou melhor, com esse 6º item do evento Cristo, dos 7 itens que a gente aprendeu ontem. O ministério de Cristo no santuário celestial, ele talvez seja hoje aquilo que nós, como pessoas, como filhos de Deus que pretendemos ser e queremos ser, temos descartado isso. A gente tem feito vistas grossas para isso. E talvez o download da salvação, que a gente tanto gostaria que fosse na nossa vida, ele pode não estar sendo completado. Porque de nada vale Jesus um dia ter nascido como nasceu, né? Ter vivido como viveu, morrido como morreu, ressuscitado como ressuscitou, voltado ao céu como voltou. E agora eu me recuso a entender esse ministério de Cristo que ele atua hoje no santuário celestial. Porque da mesma forma como eu dependo da morte de Cristo para a minha salvação, eu também dependo dessa mediação dele junto ao Pai. E veja, eu gostaria de apresentar a você alguns textos bíblicos, tá? Para a gente ir afunilando um pouco e falando aqui a respeito dos problemas. Veja, vamos aqui a carta de João, né? João não escreveu só o Evangelho, João também escreveu cartas. E eu gostaria de ler com você aqui a 2ª carta de João. Que diz assim, perdão, 1ª carta de João, capítulo 2, tá bom? Fiz uma confusão aqui. Não é 2ª João, 1ª João, capítulo 2. Ele diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o objetivo de Deus. Mas, se todavia alguém pecar, você tem o quê? Fique tranquilo, sem pânico, sem histeria, né? Temos um advogado junto ao Pai. Qual é o nome dele? É Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, se sabemos que o temos conhecido e se guardamos os seus mandamentos,
Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então veja, o que a gente tem aqui especialmente quando o texto ele vai dizer que nós temos a propiciação pelos nossos pecados. É de que o mesmo Jesus que deu a vida por nós, ele intercede por nós. Agora, como que ele pode interceder por nós se eu não estou orando? Como que ele pode apresentar diante do Pai esse meu pedido de perdão se eu não pedir perdão? Como ele pode mediar a minha causa diante de Deus como um advogado, sendo que eu não procurei para que ele defenda a minha causa? E sabe, amigos, nós veja, é importante ouvir desse tema, porque esse tema ele nos fala da importância da oração, de buscar a Deus. Mas esse tema ainda fala de coisas muito profundas. A gente está falando aqui no nosso encontro hoje de engano religioso. E eu quero contar uma pequena experiência a você. Algum tempo atrás eu estava num mercado desses grandes, né? Que vendem as coisas por atacado. E uma pessoa na minha frente, ele comprou R$ 1.000 de refrigerante. A pessoa comprou R$ 1.000 de refrigerante. Bom, talvez fosse para uma festa, né? Com certeza, ou quem sabe para revender. E eu lembro que ele pagou com 10 notas de R$ 100. Exatamente 10 notas de R$ 100. E uma das notas era uma nota falsa. Mas ele não sabia disso. Ficou muito claro, muito evidente de que ele foi também vítima, né? E ele ficou muito surpreso, chateado, e aí teve que usar o seu cartão para poder então pagar a diferença dos R$ 1.000. O que me chamou a atenção foi o seguinte, é que a moça do caixa ela tinha ali uma maquininha a laser, uma luz que ela projetava na nota e ela então conferia as notas de maior valor para saber se eram falsas ou verdadeiras. E veja, alguma coisa que eu tirei de lição disso é de que as coisas que mais têm poder de engano, elas tentam imitar com precisão aquilo que é verdadeiro. Você nunca vai ver aí nos mercados pessoas tentando falsificar notas de R$ 3, ou notas de R$ 25, ou notas de 30 ou até R$ 40. Por que você nunca vai encontrar uma nota de R$ 3 falsa? Porque não existe uma correspondente verdadeira. Se alguém se propusesse a fazer uma nota de R$ 3 falsa, as pessoas iam perder seu tempo e dinheiro também. Por quê? Porque ninguém cairia num golpe como esse. Mas agora, se eu reproduzo algo que já existe e que é eficaz, e agora eu tento imitar de forma muito precisa o comportamento do verdadeiro, então eu tenho um alto poder de engano. E sabe, vamos aqui fazer os links aqui. Por que há tantas recomendações na Bíblia em relação a cuidado, vede que ninguém vos engane. Olha, enganarão a muitos, enganarão. Tem essas recomendações para o engano. A gente sempre tem também aspectos relacionados a questões religiosas. Por quê? Porque o maior método de Satanás para levar pessoas à perdição seria a falsificação do verdadeiro Cristo. Veja, enquanto existe um verdadeiro mediador, existem também falsos mediadores. E quando você acredita a sua vida e a sua confiança numa falsa mediação, você pode se sentir confortável, você pode se sentir até confortado, descansado, mas na verdade a comunicação ela não se deu e o pecado de fato não foi perdoado. Veja, ainda falando da igreja de Roma, essa é uma igreja que pretende perdoar pecados.
inclusive agentes humanos, por mais importantes que tenham sido, e merece a nossa consideração, a nossa imitação e o nosso respeito, como é o caso de Maria, que foi tão privilegiada e recebeu o privilégio de ser mãe de Cristo. Veja, Maria estava numa condição de pecadora e não de salvadora. Em se tratando do pecado, ela era parte do problema e não a solução. Se ela, como mãe de Jesus, veja, aqui está uma coisa importantíssima, se ela, como mãe de Jesus, não tivesse também tomado decisões pessoais acerca da sua fé nele e dependido dele para a sua salvação, ela mesmo tendo tido o privilégio que teve, estaria com a sua própria salvação em risco. Ou seja, as palavras de Jesus, elas são muito impressivas. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos, no capítulo 4, verso 12, ali Paulo diz que não há nenhum outro nome dado aos homens nesta terra que importa que sejamos salvos. Jesus é exclusivo. Veja, olha só o que diz Hebreus capítulo 4. Esse texto eu quero abrir com você aqui. Hebreus capítulo 4. Aliás, como eu disse ontem, o livro de Hebreus, a leitura do livro de Hebreus é indispensável para quem quer entender um pouco mais da mediação de Cristo, né? E desse processo. Mas olha só, aqui no capítulo 4, verso 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A quem devemos confessar os nossos pecados? A quem temos que recorrer? Veja, será que quando a gente quer chuva, a gente recorre a Pedro? Não. Será que quando a gente quer o perdão dos pecados, a gente recorre a uma série de rezas ou a algum padre? Também não. Existe o caminho do perdão e da salvação, é um caminho de mão única, onde só Deus pode fazer isso através dos méritos de Cristo. E veja, tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amigos, esse texto é precioso. O que esse texto ele está dizendo é que, além dele ser o único habilitado para perdoar pecados, porque também é Deus, ele é o único habilitado para nos dar bênçãos, porque ele também é homem e se fez homem. E ao se fazer homem, ele viveu a nossa realidade. Jesus, talvez eu esteja falando de alguém que está sendo rejeitado pela família, sendo rejeitado no trabalho, por amigos. Se você dobrar os seus joelhos e falar com Deus acerca de rejeição, Ele sabe do que você está falando, não porque alguém contou para ele, mas porque ele sentiu na pele. Certa vez um pregador disse que quando a gente ora, Jesus e chora, Jesus ele sente o gosto do sal na boca dele. O nome disso é empatia. Ele não conhece porque ouviu falar, mas ele mesmo sofreu todas essa dinâmica terrível que é viver nesse mundo. Ser rejeitado, ter falta das coisas. Ele mesmo diz, olha, vocês estão aí querendo me seguir, tudo bem, que benção, que bom isso, mas eu já quero adiantar alguma coisa para vocês. Olha, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, e olha, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Jesus falando em aspectos monetários, financeiros, na qual quantas vezes o nosso coração não se motiva por essas razões também. Quantas pessoas não estão abarrotando igrejas aí, por quê? Porque elas querem benefícios pelas quais Jesus nunca prometeu, um carro novo, uma casa nova. Olha, se você é empregado, vai virar patrão. São verdadeiros falsos cristos.
que estão prometendo aquilo que Cristo nunca prometeu. No mundo tereis aflições, diz ele. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E uma pessoa que propõe a prometer aquilo que Jesus nunca prometeu, essa pessoa está enganando pessoas. Não estou falando aqui só da igreja romana, mas de todo o sistema religioso cristão que não corresponde verdadeiramente à palavra de Deus. Veja, lá no livro de Mateus, no qual nós começamos o nosso encontro lendo aqui, o alerta de Jesus é para as pessoas que expulsam demônios, inclusive em nome de Jesus, oferecem curas em nome de Jesus, mas não tem absolutamente nada a ver com ele. Por que Jesus não conhece essas pessoas? Elas sabem da morte de Jesus, elas sabem do nascimento, da vida, elas concordam que Jesus voltou ao céu e foi ressuscitado, mas elas não têm relação com Cristo no processo do ministério do santuário. Elas não se achegam a Cristo, elas não se ajoelham e oram verdadeiramente, depondo as suas vidas ao Senhor, pedindo a Ele que faça de fato aquilo que é a vontade dEle na vida delas. Não se relacionam com Jesus abrindo o coração, clamando por perdão, dizendo por nome os seus pecados diante de Deus, não publicamente, mas a sós com o Senhor. E quando uma pessoa se recusa a ter esse relacionamento com Jesus, como que Jesus pode ter uma relação com essa pessoa? Na igreja dela pode estar escrito alguma coisa do Senhor ou do reino de Deus, mas não existe de fato uma relação pessoal. E essa relação pessoal, ela só é conseguida através do santuário de Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente entende que Jesus é o único que realmente pode receber isso, as nossas orações e de fato apresentá-las a Deus. O texto ele diz assim, acheguemo-nos, verso 16, portanto com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Ainda, amém por isso, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda aqui no capítulo 7, nos versos 11, depois do verso 26, o verso 11 diz assim, se portanto a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Veja, não vou explicar aqui todo o texto, mas por hora, e resumindo, a pergunta ela é muito intrigante. Veja, em se tratando aí desse falso cristianismo, se a mediação de pessoas, como diz a reza, Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se um ser humano pudesse fazer expiação por um outro ser humano, que a palavra de Deus diz que não é possível, qual seria então a razão da vida de Cristo? Se eu, como pastor, posso perdoar o seu pecado, ou posso resolver o seu problema em termos de salvação, então Jesus veio aqui à toa. Ele perdeu o seu tempo, ele morreu em vão. Era só ele ter escolhido algumas pessoas especiais, como Abraão, como Isaac, Jacó, Noé e tantos outros patriarcas e profetas que foram homens e mulheres fiéis diante de Deus, que poderiam ser pontos de salvação para as pessoas daquela época, e certamente ainda hoje haveriam pessoas dedicadas a Deus que poderiam ser esses pontos de salvação. Mas por que isso não é possível? Porque por melhor que seja alguém, por mais dedicado religiosamente que ela é, ou de fato entregue nas mãos de Deus, ela ainda assim é parte do problema. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que todos pecaram, todos, absolutamente todos, e todos carecem da graça de Deus. Ou seja, por que eu não posso resolver o seu problema de salvação? Porque eu sou parte do problema? Eu estou me afogando junto com você? Eu também estou olhando e pensando que poderia vir um salva-vidas nos ajudar. Como eu posso te ajudar, sendo que eu estou no mar aberto junto contigo? Essa é a condição de todos os seres humanos. Mas como a gente às vezes cria outros falsos cristos,
aquele pastor é super poderoso porque ele tem um chapéu, aquele pastor é super poderoso porque ele tem uma igreja enorme e uma televisão, aquele outro é super poderoso porque ele cura e faz milagres, ou aquele outro é poderoso porque eu levei uma oferta e as coisas começaram a dar certo na minha vida, ou porque ele é o líder mundial de todos, enfim, tantas hipóteses, né, que a gente pode pensar aqui. Amigos, tudo isso não passa de farrapos comparado ao verdadeiro ministério de Cristo. O que de fato pode nos salvar tem acontecido exatamente hoje no Santuário Celestial. Essa porta de salvação que Cristo abriu, ela ainda hoje ela está aberta. Mas vocês se lembram do clamor da meia-noite? Uma hora essa porta vai fechar, e quando ela fechar, alguém vai dizer assim, olha, o noivo chegou. E quando alguém disser o noivo chegou, vai ter um grupo de pessoas que vai dizer assim, amém, eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Mas vai ter outras pessoas que vai dizer assim, mas como assim? Já? Mas como? Não, peraí, calma aí, nossa, que coisa, você veio tão depressa aí, eu ainda estava fazendo algumas coisas aqui, mas, peraí, calma aí que eu só vou ali comprar um azeitezinho, porque acabar de arrumar a minha roupa aqui, e aí, por favor, abra a porta, eu cheguei um pouquinho atrasado, e mesmo que você tenha expulsado demônios, ou curado alguém, ou rezado o terço com alguém, se você não teve esse relacionamento pessoal com Jesus, infelizmente eu e você seremos descartados naquele dia. Eu gostaria de ler ainda um último texto aqui com você em Hebreus, no capítulo 9, verso 12. Hebreus capítulo 9, verso 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e cinza de uma novelhas perdidas sobre contaminados o santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Que bênção, né? Esse texto ele diz assim, olha, por muito tempo funcionou aquela estrutura didática, né? Aquele santuário que Deus pediu, ali os cordeiros eram mortos, mas agora, depois da morte de Cristo, o verdadeiro sangue, não sangue de animais, se aquele lá já ajudava para despertar pessoas, né? Pelo menos para a realidade que um dia viria, que dizer agora do verdadeiro, né? O verdadeiro é extraordinário. Meu querido amigo, eu gostaria de conversar agora um pouquinho com você nesse minutinho final. Você não está sendo enganado, não? Pastor, que coisa esquisita essa que eu vi hoje. Pois é, meu, esquisito mesmo, né? Amigo, vamos lá. Vamos falar sério aqui. Você não está sendo enganado, não. Pois eu quero dizer uma coisa, se você está sendo enganado, você precisa sair daí. É isso mesmo. O livro do Apocalipse, ali no capítulo 18, diz assim, sai dela, povo meu, para que você não seja culpado também. Até agora, você poderia ter sido aí um inocente, estando no lugar errado, sem saber. Mas agora, a palavra de Deus tem chegado a mim, a você, e talvez você esteja sendo enganado. E se você estiver sendo enganado, como tantas vezes o texto bíblico alerta, qual é a decisão a ser tomada? Decisão número 1. Você já pediu o seu estudo bíblico? Pois então é agora. Peça o seu estudo bíblico. Pastor, eu preciso estudar mais a palavra de Deus. Segundo apelo, você precisa reavaliar e sair de onde você está. Você tem que sair daí. E você tem que procurar realmente fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer um terceiro e último apelo a você.
hoje ainda, de forma muito especial, sozinho, vá a um ambiente onde você consiga pelo menos por 5 minutos ficar ali sozinho. Abra o seu coração ao Senhor. Talvez você há muito tempo não faz isso. Se ajoelhe na beirada de uma cama e comece a relacionar com Deus ali aquilo que você gostaria que Ele limpasse da sua vida. Quem sabe sentimentos, atitudes, ações, vícios, pecados escondidos. Amigos, não é tempo mais de brincadeira espiritual. Esse é o momento, essa é a hora de nós nos achegarmos ao Senhor. Eu gostaria de orar com você nesse momento. No nosso próximo encontro, você não pode perder. Nós vamos falar coisas muito importantes. Mas por hora eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos juntos falar com o Senhor nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Oh Deus, às vezes a gente sai desses encontros com a Tua palavra meio que nocauteados, e a gente querendo aí tentar entender, às vezes até o tempo perdido, algumas coisas, a gente fica tentando aí digerir todas essas informações, mas o fato é que o Senhor está chamando pessoas e está chamando a cada um de nós. Ajuda a cada um, Senhor, a dizer sim ao Senhor, a parar de perder tempo, porque tempo já não há mais, já não há mais. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a uma nova vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bom, que prazer estarmos juntos aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Envie teu pedido de oração para a gente orar juntos por você, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Amém?